Você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo número 1, nós vamos ler versículo 21 ao 23 mais uma vez. Talvez você fale assim, esse apóstolo é doido, né? A gente está tirando, cavucando aqui Romanos e estamos tirando cada vez mais preciosidades desse livro tão precioso para nós, para a humanidade. Um presente de Deus através da vida do apóstolo Paulo. Você que está nos visitando, nós temos uma visitante pela primeira vez, né? Seja bem-vinda, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Hoje nós estamos falando sobre uma vida extraordinária. Nós já temos aprendido que uma vida extraordinária, a gente se conhece as nossas dificuldades, conhece os nossos limites, conhece o nosso chamado, sabe quem nós somos em Deus, sabe que o passado ficou lá para trás, nós somos novas vidas, e nós agora vamos ressignificar a nossa vida. Preste atenção nisso. Todas as pessoas como cristãs, que elas querem realmente ter uma vida extraordinária, ela vai ressignificar a sua vida, as decisões delas vão ser pautadas na palavra de Deus. Amém? Se você não toma decisões pautadas na palavra de Deus, desculpa eu te dizer, pode ser e com certeza, vou dizer com certeza, você vai se decepcionar em muita coisa. Por quê? Porque se a sua vontade for contrária à palavra de Deus, você vai entrar em choque. A palavra de Deus é verdade, amém? É verdade para você, é verdade para mim. Sabe o que é maravilhoso da palavra de Deus? Que ela não é somente para o brasileiro. A palavra de Deus é universal, é para todos os cristãos. Não importa em que versão, em que tradução ela esteja, ela sempre vai ser a palavra de Deus. A palavra de Deus para você, a palavra de Deus para mim. Amém? Ela é um manual de vida para cada um de nós. E eu vejo então a importância de nós ministrarmos as Escrituras. E hoje nós vamos tratar de um tema chamado idolatria. Talvez nós pensemos que idolatria diz respeito a determinadas religiões que tem as suas imagens, tem as suas esculturas, mas eu vou mostrar para você na palavra de Deus que a idolatria vai além do que você imagina. E infelizmente, muitas igrejas e muitas pessoas dentro das igrejas podem estar sendo idólatras sem imagens. Já se manifesta a idolatria. É isso que Paulo vai trabalhar nesse tema, nesse finalzinho do capítulo 1. Deixa eu fazer uma confissão para vocês aqui. Quando eu estava estudando mais sobre esse capítulo, eu já tinha escrito da outra vez que nós ministramos Romanos 1, 2, 3, todos os capítulos de Romanos, eu já tinha uma parte escrita. E eu vou confessar para você que essa parte eu tinha escrito muito pouco, muitíssimo pouco mesmo, pequenos parágrafos falando sobre o assunto, não dei muita atenção. E algo interessante que Deus me tem dado nessa nova ministração de Romanos. Deus tem me aberto os olhos e me inspirado para outras coisas que haviam passado, não que sem importância, tudo tem importância, mas eu não tinha dado a devida atenção para escrever um livro dela. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração a importância de nós ministrarmos sobre idolatria. Deixa eu falar uma coisa para você. Pensa comigo. Se uma igreja não ministra a palavra de Deus para as pessoas, imagine como que as pessoas vão saber da verdade. Vão ficar no engano. Então talvez para nós seja um desafio pregar Romanos e o que eu tenho ministrado todas as terças-feiras para vocês. No entanto, eu vou dizer particularmente nas minhas orações eu falo, se ninguém me ouvisse, que não é o caso, e se não trouxesse transformação na vida de ninguém, só daquilo que Deus tem mudado dentro de mim, já valeria a pena. Amém? Por quê? Porque tem ressignificado a minha vida, tem ressignificado os meus sentimentos a respeito de todas as áreas da minha vida com a palavra de Deus. Então eu tenho certeza que também vai impactar a sua vida. Amém? Então vamos ler Romanos capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo 21 ao 23.
Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Entendendo que são sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Amém? Hoje nós vamos trabalhar só esse pedacinho aqui, porque a gente vai precisar pedir socorro a outros trechos da Bíblia para a gente entender. Você acha que tem coisas que a gente ministra na palavra de Deus e que às vezes as pessoas pensam assim, isso não tem muita importância não. Às vezes nós pensamos que existem religiões que trabalham com esse lado da idolatria, e às vezes a gente fala assim, mas essa pessoa não é tão má não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um grande perigo se nós não levarmos a palavra de Deus a sério. Posso fazer uma confissão de altar? Há muito tempo atrás, a vida que eu vivia, não conhecendo tanto a Cristo, mas o pouco que conhecia, se Jesus voltasse, sabe para onde iria? Euzinho? Para o inferno. Credo, apóstolo? É. Porque às vezes eu não entendia essas coisas de Deus tão a sério. Tinha muitas coisas que eu falava, não é bem por aí, não é bem assim. Até que eu comecei a cada dia mais me encontrar com as Escrituras e ver como é sério coisas que nós banalizamos tanto. E um assunto que é muito sério é esse. Qualquer assunto que te colocar do lado de fora do céu, te mandar para o inferno, é sério ou não é sério? Quem gostaria de ir para o inferno, diga amém. Vocês estão todos ligadinhos, né? Quem quer ir para o céu, diga glória a Deus. Aleluia, vocês estão comigo. Então eu preciso aprender com a palavra de Deus, porque ela me ensina como que eu devo me portar para poder chegar aos céus. Amém? Apocalipse 22:15 fala uma coisa só para mostrar a seriedade do que nós vamos estar ministrando aqui hoje. Abre aí para o pessoal ler tudo junto conosco. Ó. Apocalipse 22:15 está falando de uma nova vida, de uma vida que não é mais na terra, nós estamos entrando no céu. Amém? Existem características de pessoas que entram, e existem características em pessoas que deixam elas de fora. Deixa eu falar uma coisa. Deus, Ele não odeia ser humano. Afinal de contas, é criação dele. Deus não odeia você. Diga para a pessoa só, Deus te ama. Só que diga assim para a pessoa, Ele é santo e Ele é justo. Amém? Isso não pode sair da nossa mente. Deus não tá irado com gente. Deus está irado com o quê? Com o quê? Com o pecado. Deus fica irado com pessoas que não se arrependem dos seus pecados. Mas a ira de Deus não é contra as pessoas, é contra o que as pessoas praticam. Amém? Você é criação de Deus. Deus ama você, Deus me ama também. Mas as nossas ações, quando pecaminosas, e na maioria das vezes vai nesse sentido do pecado, isso desagrada a Deus e atrai a ira de Deus, como nós já temos aprendido. Mas olha como é importante o que nós estamos ministrando. Fora dessa salvação, fora de entrar no céu, porta fechada para essas pessoas. Mas ficarão de fora os cães, pessoas que não têm aliança com Deus. Os feiticeiros. Rebelião é pecado de feitiçaria. Quando você se rebela contra Deus, é um pecado de feitiçaria. Quando você se rebela contra uma autoridade que está alinhada a Deus, fazendo a vontade de Deus e te traz uma direção, é pecado de feitiçaria também. Era isso que o povo fazia com Moisés. Então tome cuidado quando você se rebela contra um líder que está falando segundo a vontade de Deus, porque você está se rebelando contra quem? Contra a própria autoridade de Deus. Então não posso me rebelar contra o líder. Você não pode ficar em rebelião contra ninguém. Você tem que se rebelar contra a ação de líderes que não estão alinhados à palavra de Deus. Entre uma pessoa que você ama e a palavra de Deus, você tem que ficar com quem?
com a palavra de Deus, seja esposa, seja esposo, seja filho, seja marido, seja quem for. A palavra de Deus é primazia na vida do cristão. Amém? Glória a Deus. Aí diz, e os fornicadores, e os homicidas, e quem é que fica de fora também? E os idólatras. Você conhece gente que ama a mentira? E que gosta de ficar mentindo? Tem gente que não consegue mais falar a verdade, já acredita na própria mentira dela. Vive na mentira. Aonde essas pessoas ficam? Ficam de fora. É sério ou não é sério o que nós vamos tratar? Amém? Aí você fala, nossa, apóstolo, ainda bem que eu não tenho nenhuma imagem lá em casa, mas eu vou trabalhar algumas coisas muito importantes hoje para você e eu avaliarmos o nosso coração. Amém? Olha só, primeiro que nós vamos aqui estar aprendendo é a importância de tratar o assunto. Por quê? O assunto é bíblico, o assunto tira as pessoas do céu, em caminho do céu, e coloca para o inferno. São coisas importantes para nós estarmos revendo os nossos conceitos, porque não é estar numa igreja, não é ter um pastor, não é ter uma Bíblia em casa que te faz entrar no céu. É quando você tem o verdadeiro pastor, Jesus Cristo, é quando você ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, quando você é confrontado por ela e diz, eu vou viver uma vida diferente. Amém? Glória a Deus. Diga assim, religião nenhuma salva. Cristo salva. É Cristo quem salva as pessoas. Amém? Só que após salvos em Cristo, em uma santidade posicional, agora nós vamos ter que cooperar. Nós vamos buscar a santidade. Diga assim, nós devemos buscar a santidade. Amém? Apóstolo, e o que é a santidade? É você viver uma vida separada para Deus. Uma vida devocional a Deus. O que é uma vida devocional? É você dia a dia. Não é você estar trancado numa igreja, não é você ficar todos os dias lendo a Bíblia o dia inteiro sem fazer mais nada. Não, uma vida devocional é você ter todas as ações da sua vida ressignificada e voltada para a glória de Deus. Diga assim, tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Isso é vida devocional. Amém? Glória a Deus. Então o assunto é muito importante. É interessante também que nós vemos que muitas pessoas em outras religiões dizem várias regras. Diz que determinado Deus gosta disso, determinado Deus gosta daquilo e tal. Mas ninguém nunca conversou com esse Deus. E segundo diz a Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios 10, 20, que quando se serviam a esses deuses, na verdade não se serviam a Deus, serviam-se a quê? Vamos ler biblicamente? Tem aí, Márcio, para colocar para a gente? 1 Coríntios 10, 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Por trás da idolatria sempre existe uma ação demoníaca. Amém? Então vai pegando o raciocínio, montando as pecinhas na sua cabeça. Os próprios judeus que estavam recebendo Jesus naquele momento ali, conversando com Jesus, eles falaram assim, nós temos por pai Abraão nosso pai. Aí Jesus disse para ele, vocês têm por pai o diabo, vocês são filhos do diabo, porque vocês querem fazer a vontade dele, que é perverter a verdade em mentira. E se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam e se alegrariam por mim, porque Deus prometeu, o Pai prometeu a Abraão a minha vinda. Mas vocês querem me matar, porque eu estou fazendo o que é correto. Vocês estão querendo deturpar uma verdade. Quem faz isso é o diabo. Quem é o pai da mentira? E quem vive na mentira é filho de quem? Do diabo. É sério ou não é sério? Olha só o que a palavra de Deus vai dizendo para a gente. É interessante, Êxodo capítulo 20, versículo 3. Êxodo capítulo 20, versículo 3, já é uma passagem onde o povo de Israel, você conhece bem a história, pelo menos um pouco, do povo de Israel, que eles viviam presos no Egito, eles eram escravos no Egito. Deus liberta eles e lhes dá mandamentos. Amém? E o primeiro mandamento que Deus dá para eles está em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim.
Amém? É bíblico. Jesus no Novo Testamento também diz que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amar, mas amar intensamente. Diga assim comigo: amar, mas amar intensamente. Não é amar de qualquer jeito. Não é amar como você ama chocolate. Não é amar como você ama churrasco, com a comida que você comeu no final do ano. Né? Já entrou no regime? Quem entrou no regime? Aí. Comeu feito um doido. Está todo mundo no regime. Né? Ai, amei comer. Não é esse amor que a gente está falando. É amar de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, ou seja, sentimento, força, intelecto, tudo, com todo o seu ser, você amar a Deus sobre todas as coisas e amar a Ele como único. Qual o grande problema que nós olhamos para o povo de Israel e nós aprendemos com ele? Nós não podemos ficar criticando, nós precisamos olhar o cenário e aprender com eles. E o que nós aprendemos? Que o povo de Israel, eles foram chamados para viver na teocracia, onde Deus governa o seu povo, e foi dado esse mandamento para ele. E você vai perceber que esse foi o grande problema para o povo de Israel, seja na época de juízes, seja na época de reis, e até mesmo nessa época do Êxodo. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Milagre faz com que as pessoas se convertam? Sim ou não? Quem já orou por alguém e falou: Senhor, se essa pessoa for curada, ela vai se converter? Quem já orou assim? Senhor, olha, aquela pessoa, se ela receber aquele milagre, ela vai ver que o Senhor é Deus, ela vai entregar a vida para o Senhor. Quem já orou assim também? Creio que todos nós já fizemos uma oração assim. Só que deixa eu dizer, milagre não converte e não muda ninguém. Não, apóstolo, muda sim. Muda nada. Só é uma oportunidade de sensibilizar a pessoa. Mas isso não significa que ela se converte. Pode ser só aparentemente. Ela pode aparentemente falar assim: nossa, recebi um grande milagre. Nossa, que maravilha. Só que aquilo não faz com que ela entregue totalmente a vida dela para Deus. Sabe o que vai acontecer? Até mesmo a mão de Deus que agiu a favor dela vai ser o dedo de Deus contra ela no dia do juízo. Por quê? Conhecendo Deus, não adorou a Deus. Quem tem experiências com Deus? Essas experiências não te salvam. Amém? Essas experiências são maravilhosas, glória a Deus. Mas quantas pessoas você conhece que já teve experiências, mas não adoram a Deus? O povo de Israel é um povo assim. Um povo conhecido como povo de dura serviço. Deus quer falar para ele assim: vai por aqui, e ele força para ir para o outro lado. Ele puxa. Você está trazendo ele para cá e ele puxa para lá. Você traz ele para cá e ele puxa para lá. Você traz para ir para um caminho, ele vai para lá. Ele não quer andar naquele caminho que você está colocando. É assim que Deus tratava o povo. Olha só como o milagre não converte as pessoas. Pode sensibilizar, mas não as converte. E sensibilidade é por um momento. Amém? É conveniência. A palavra de Deus nos diz, imagine isso, gente. Você habitar no Egito e você olhar toda a divindade do Egito e falar: nossa, que pompa, que beleza, todo mundo adorando os deuses do Egito, e de repente o teu Deus se manifesta em vergonha as 10 maiores divindades com 10 pragas, onde ninguém consegue defender o Egito. Não é uma glória? Gente, não sei para vocês, mas para mim seria uma glória muito linda eu atravessar o Mar Vermelho a pé, sim ou não? Imaginou? Separado na frente do mar, hein, Evan? E de repente Deus abre aquele mar para você assim, ó, e você, atravessando. Seria tremendo, sim ou não? A gente fala: nossa, não tem como uma pessoa não se converter. A pessoa vai adorar somente a Deus. Olha só a caminhada. Diz a palavra que eles atravessam o mar. Diz a palavra que eles passam pelo deserto, e no deserto eles querem comer pão. O que Deus manda para eles? Maná. Eles querem comer carne. Deus manda para ele o quê? Codornizes. À noite Deus coloca uma coluna de fogo.
E aí quando é de dia, como está muito quente, coloca uma nuvem, uma fumaça para cobrir eles. Deus se manifestava poderosamente no meio deles ali. Quando Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, vem cá que eu quero conversar contigo. Eu vou dar leis para o meu povo. Amém? Por que Deus não deu lei antes, quando eles estavam presos? Porque escravos não iriam entender a lei. Eles precisavam primeiro ser libertos para depois receber a lei. Deus primeiro nos libertou em Cristo e nos deu a lei de vida. Ele libertou a gente. Quando os judeus comemoram a Páscoa, eles comemoram a saída deles do Egito. Quando o cristão comemora a Páscoa, é justamente o que nós ministramos hoje aqui, tomar a Santa Ceia, porque através do sangue de Jesus, nós saímos das garras do mal, saímos do domínio do pecado, de Satanás, e agora nós fomos libertos, o Senhor nos comprou com o sangue de Cristo, e agora nós vivemos para Deus. Se essa não é a nossa Páscoa, não tem sentido nenhum, é melhor você comer ovinho do coelhinho, que o coelhinho não bota ovo. Melhor você comer só o chocolatinho. Agora, para o cristão, o mesmo peso que existe da Páscoa para o judeu é o mesmo peso que existe para nós, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Amém? Entendendo isso, nós vamos olhar para esse cenário que Deus envia Moisés para libertar esse povo, mas preste atenção que todas as vezes o povo olha tudo o que está acontecendo e ao invés de ver Deus, ele vê Moisés. Pode prestar atenção que todas as vezes que eles vão falar: trouxe a gente aqui para quê? A gente falou, Moisés, para você deixar a gente lá. A gente estava melhor. Agora você trouxe a gente aqui para morrer. A gente quer água, dá água, Moisés. Moisés, a gente quer comida, dá comida, Moisés. Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer. E agora o que você vai fazer, Moisés? Ou seja, sempre pressionava o líder. Mas quem havia libertado o povo do Egito? Deus. E quem o povo via que libertou eles? Moisés. Não é o homem que faz as coisas por nós, é Deus através de pessoas. Por isso que a glória não é para o homem, a glória é para Deus. Amém? Olha só, vamos ler essa passagem. Abre comigo, por favor, em Êxodo 32, do 1 ao 10. Só para justificar o meu pensamento que eu disse que o milagre não faz as pessoas se converterem. Pode sensibilizar momentaneamente. Êxodo 32. Nós passamos 24 horas orando, falando com Deus. Foi gostoso, gente? Eu fiquei em choque em olhar o que acontecia aqui. Moisés, ele não passou 24 horas. Ele subia para o escritório de Deus e conversava, irmão José, forte com Deus, André. Deus falava com ele, nós não sabemos como que era essa manifestação naquele escritório de Deus. Mas era uma intimidade tão grande, que Deus mesmo pegou 2 placas de pedra e escreveu a lei nas pedras e falou: vai, Moisés, essa aqui é a lei. Enquanto Deus conversava com Moisés, no escritório particular dele, uma coisa acontecia lá embaixo no pé do monte. Moisés, como todo líder faria, levanta um responsável para colocar lá, para cuidar daquele povo. E ninguém mais preparado, já que Josué estava do lado dele, do que colocar um profeta para cuidar do seu povo. Amém? Quem era o profeta de Moisés? Era o Arão. Arão era o homem que falava, era a boca de Deus na terra. E aí Moisés fala assim: Arão, cuida do povo que eu vou subir. Deus mandou subir. Acho interessante isso, dá para a gente ministrar muito para líder. Vocês que trabalham na igreja, você que é líder, você que cuida da sua casa, você que tem essa responsabilidade de liderança. Às vezes a gente pensa que é só o homem. Não. Muitas mulheres têm assumido a liderança da sua casa.
Muitos de nós temos assumido liderança em coisas da nossa vida que passamos por pressão. E deixa eu dizer para você, todo líder precisa ter o seu momento com Deus, doa quem doer. Você precisa ter o seu momento a sós com Deus, amém? Eu louvo a Deus, você pode me julgar o que for, mas eu sempre tenho o meu momento, eu e papai, para falar com Ele, para ouvir Ele, e é muito bom. E louvado seja Deus que Ele está sempre falando. Às vezes Ele puxa a orelha, às vezes Ele dá um gás, vai, incentiva, às vezes dá aquela repreendida, às vezes Ele dá uma direção, às vezes Ele fica calado, mas eu sei que Ele está lá. Quando Ele fica calado, eu fico calado com Ele também, e a gente fica ali só esperando o que Ele vai falar. Mas fica com Deus. Todo líder precisa se retirar do meio da muvuca e ter o seu momento com Deus. Porque é nesse lugar que Deus dá direcionamento. Amém? Só que Ele não vai deixar o povo sozinho. Arão, cuida do povo pra gente. E vai. Só que Ele demora a voltar. Então não foram 24 horas. Dias se passaram. E olha só a visão daquele povo. Olha a liderança do profeta Arão, um homem que foi usado por Deus. Amém? Deus usou Arão? Deus usou Arão. Olha que interessante, mas nós mesmo que fomos usados ontem, hoje, amanhã, não importa que dia, não vacile, porque um dia você pode abrir brecha para, ao invés de você ser canal de bênção, você ser canal de problema para as pessoas. Quem está entendendo, diga misericórdia. Gente, isso aqui é uma vida extraordinária. Você sabe lidar com esses momentos da sua vida. Essa história é bem conhecida, a história do bezerro de ouro. Eu poderia trabalhar um monte de histórias para vocês entenderem o que é idolatria. Mas eu estou levando vocês num raciocínio para vocês entenderem o que é idolatria. Porque a idolatria não é um problema externo, é um problema interno. E eu vou mostrar para vocês aqui na palavra de Deus. Diz assim a palavra em Êxodo capítulo de número 32. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, olha gente, olha a visão deles, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Você vê? Eles não olharam que foi Deus. Eles olharam que foi um homem. O começo de toda a idolatria é tirar Deus do centro e valorizar pessoas. Eu tenho medo. Já teve muita gente que saiu da Efrata, teve gente que saiu de outras igrejas dizendo: eu saí para seguir tal pessoa. Opa! Você abriu mão da vontade de Deus para cumprir a vontade de pessoas, mesmo que seja em nome de Deus. Você saiu do centro da vontade de Deus, ou então você nunca esteve. É sério ou não é sério? É muito sério. São situações onde eu olho a pessoa que eu devo um favor, a pessoa que eu tenho um compromisso, e esqueço do meu compromisso com Deus. É o primeiro passo para o caminho da idolatria. Prova disso é o que o povo vai fazer. Já que não era um Deus, o Deus poderoso, era um homem na visão deles, qualquer um poderia ser um Deus para eles. O que eles fazem? Olha a ideia, gente. Disse-lhes Arão, olha a pressão na vida de um líder. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas e trazei-nos. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro no buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Ué, não foi Deus? Foi. Mas eles já não enxergavam Deus. Eles enxergavam o homem. Como o homem não voltou, e falou assim: a gente levanta outro.
está começando a externar o que existe dentro do coração deles. Olha o que a Bíblia diz. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Peraí, está acontecendo duas coisas aqui. Primeira delas, abandonaram Deus, começaram a levantar um ídolo. Agora Arão está cometendo a loucura de dizer que aquele Deus vai ser também colocado próximo de Deus. Porque ele disse que a festa feita ao bezerro seria para a glória de quem? Do Senhor. Está doido, Arão? Deus disse, é mandamento. Nós lemos no Êxodo 20, eles já estão sabendo disso. Não pode levantar outro Deus para estar ao lado de Deus, porque não é possível isso, só existe um único Deus. Restos deuses com D minúsculo, nós aprendemos já nas outras terças-feiras que são demônios. Amém? Mas eles decidem. E Arão abraça a ideia do povo levantando um bezerro. Gente, eu acho meio difícil um bezerro sair por acaso. Precisa de uma forma. Precisa montar. Não há aglomerado de coisas que parece um bezerro. É nítido que é um bezerro. Só que nós sabemos que para os egípcios, a vaca era um animal sagrado. Existia um deus chamado Apis, que é um deus dos egípcios. O que significa isso? Que eles estavam no Egito, dentro do coração deles, esse boi Apis entrou, a idolatria entrou, e agora eles externaram a idolatria que eles tinham dentro do coração. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Abre aí para nós aí, Márcio, para a gente ler o que a Bíblia diz. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, se eu não estiver enganado. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava onde no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. É na hora da prova que você revela o Deus que você tem dentro do seu coração. Eles só externaram, eles acreditavam ainda, dentro deles existia idolatria. Significa que eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. Apóstolo, mas o que isso tem a ver com a nossa vida? A mesma coisa. Às vezes as pessoas deixam de estar no mundo, às vezes as pessoas deixam de vestir a roupa do mundo, às vezes o linguajar, muitas coisas do mundo, parece que saiu de lá, mas quando está aqui dentro, no coração está levantando deuses igual do mundo. Como assim? Deus vai ser do meu jeito. Eu disse no começo que a Bíblia é uma palavra o quê? Só para o brasileiro? É uma palavra universal. Deus é universal, ele é único, universalmente. O que significa isso? Que não existe jeito do homem adorar a Deus, existe o jeito de Deus de ser adorado. Todas as vezes que qualquer pessoa, qualquer líder, qualquer ser humano, qualquer povo, qualquer pessoa que estiver sentado numa cadeira, dizer, eu quero uma igreja do meu jeito, você levantou uma idolatria, porque a igreja não é do seu jeito, a igreja é do jeito de Deus. Eu vou abrir a minha igreja, então você vai abrir a tua, ela não será de Deus. Você pode falar em nome de Deus, mas ele não terá parte contigo. Quem está entendendo? É uma idolatria. Quando você diz, eu quero que seja desse jeito. Meu irmão, eu não sou dono de ninguém, eu preciso pregar a verdade da palavra de Deus. Porque trazendo para os dias de hoje, se eu for fazer igual Arão, eu vou falar o que o povo quer, vou levantar ídolo para eles não irem embora. Afinal de contas, eu não quero que você vá embora. Amém? Diga para a pessoa do seu lado aí, o apóstolo não quer que você vá embora. Fica aí, irmão. Gente,
Nós como líderes, se eu sentar aqui com os meus líderes aqui, que a gente compartilha a liderança, seja no ministério de louvor, seja na intercessão, seja diaconato, coisa que a gente menos quer alguém dizendo pra gente, né, Joseph? A gente não está mais. Não participamos. Não quero mais saber disso. A gente fala, meu Deus, aonde a gente errou? Pelo amor de Deus. Mas não é questão que a gente não quer perder pessoas, a gente só não quer sair do foco do propósito. E se a gente está no propósito de adorar a Deus, a gente tem que descobrir, porque às vezes a pessoa deixou de estar porque a gente errou, sim ou não? A gente logo pergunta, o que a gente errou? Pelo amor de Deus, por quê? Porque nós temos um foco, adorar a Deus, e se nós perdemos esse foco, uma pessoa deixou de estar, é por quê? Porque nós estamos perdidos, então nós precisamos retomar. Mas e se nós não estamos perdidos, quem está perdido? Pessoa. É importante saber quem nós somos? É importante você saber quem você é, suas ações, seu foco, o que está dentro do seu coração. Amém? Mas não é só o caso de Arão. Nós percebemos um outro homem. Preste atenção nisso, porque você pode aplicar na sua vida, em todas as áreas, para você ter uma vida extraordinária. Nós vemos a história, por exemplo, de Saul. Saul, ele era um homem ungido por Deus, sim ou não? Rei de Israel. Deus ungiu, Deus colocou o Espírito Santo sobre ele, Deus o capacitou, Deus mudou a fisionomia dele, ele foi aceito pelo povo, Deus colocou tanto poder sobre ele que ele falou, ele até profetizou junto com outros profetas, mas ele tinha um grande problema, e 2 vezes ele revela isso. A primeira é logo de cara, quando o Samuel diz para ele, espera, porque Deus vai confirmar o seu reinado, e eu vou chegar até você e a gente vai sacrificar junto. Ele está lá esperando Samuel demora a chegar, o que ele faz? Ele começa a perceber que as pessoas estão desistindo e indo embora. O que ele faz? Não, vem cá gente, vem cá, eu entendi o que vocês querem, porque o pessoal começou a apertar ele para que ele sacrificasse, e o povo começou a dispersar, o que ele fez? Vou sacrificar. Quando ele está sacrificando, quem chega? Samuel. Fala, meu, tu é tonto, velho. Seja obediente. O adorador é obediente à voz de Deus. Amém? Na segunda vez, Deus usa de novo Samuel e diz, olha, você vai pegar Agag, você vai matar ele. Olha, você vai ter que fazer assim, 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 assim. Aí ele vai. Aí o povo diz para ele, para que você vai matar o cara? Leva o cara preso, o cara vai ser nosso camarada, ele vai ser nosso servo, vai ser nosso escravo, pega os bois, pega os animais, pega todo o despojo. Quando ele chega para Samuel fala assim, e aí, cumpriu a vontade de Deus? Lógico que cumpri. Cumpriu mesmo? Por que eu estou ouvindo o som de animais? Não é que o povo queria algumas coisas para sacrificar a Deus. Nenhum sacrifício é recebido por Deus debaixo de desobediência. Aí o que o profeta diz para ele? Deus se agrada em sacrifícios? Deus se agrada na obediência. Então não adianta você jejuar, não adianta você subir monte, não adianta você pagar penitência, se você não é obediente à palavra de Deus. É a obediência o segredo de transformação da tua vida. A obediência ao homem? Não. É a obediência à palavra de Deus. Amém? Diga assim, devo ser obediente à palavra de Deus. Amém? Nós percebemos aqui na vida do Saul. Mas quer que eu te traga para os dias de hoje? Abre aí em 2 Timóteo. Capítulo 3, versículo 1 a 8. Olha o que eu estou trazendo para você. Êxodo. A gente está passando por primeiro rei de Israel. E agora eu estou mostrando para você no Novo Testamento o que foi que Paulo disse ao seu filho na fé, Timóteo. Que nos últimos dias nós teríamos tempos difíceis. Vamos ler aí. Conseguiu colocar para nós? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos,
Porque haverá homens amantes de quem? De si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Dessas pessoas, o que a gente deve fazer? Fazer o quê? Se afastar. Não, apóstolo, não é bem assim não. Não é bem assim não. Deixa eu trazer uma história rápida para você. Você conhece a história lá no Antigo Testamento da cidade de Sodoma e de Gomorra? Duas cidades terríveis. Quem estava morando naquela cidade? Ló. Abraão levanta um clamor a Deus falando, não vai ter como livrar o povo lá e tal. E aí na conta ele tenta negociar com Deus e quando chega lá não tem nem 10 pessoas tementes a Deus. Uma cidade que nós lemos lá, que quando os anjos entram naquela cidade, os homens daquela cidade querem abusar sexualmente dos anjos. Porque eles tomam forma humana por permissão de Deus. Eles vão até a cidade, porque vai destruir a cidade. E eles entram lá, eles chegam na casa de Ló e falam assim, nós vimos que veio uns caras aí, coloca esses caras para fora aí, porque a gente quer abusar deles. Aí o Ló fala assim, não faz um negócio desse não. Tá aqui as minhas filhas que são virgens ainda, abusa delas. Olha a ideia dele. Mas querendo cuidar, porque ele tinha responsabilidade com os hóspedes da casa dele. Mas aí aqueles anjos cegam todos aqueles homens na cidade e diz, chega, Deus vai destruir essa cidade. Pega suas filhas, pega sua esposa e vai embora. O que Ló fez? Rapidinho juntou as coisas e foi embora? Não. Ele ficou demorando para sair da cidade. Se os anjos não catam ele pelos cabelos e dão uma bica nele, falou, vai infeliz. Ele estava na cidade até hoje juntando as coisas dele para ir embora. Mas diz a palavra que os anjos catam ele e falam, vambora, vambora, empurra eles, vambora. E ele negocia com os anjos mas me parece que uma coisa assim, imagine, eu olho essa cena, eu não estou errado em entender essa cena. Se eu falo para você, vambora, mas você quer ir embora logo, o que você faz? Cata suas coisas e vaza, irmão, rapidinho. Agora quando você não quer ir embora do lugar, você está até gostando. Sabe aquele sítio que você ficou o dia inteiro? Aí chegou a hora de ir embora, aquele sol gostoso, estava rolando um churrasco, né? Aí você fala, vamos embora. Fala, queria que esse dia não acabasse. Tá tão gostoso essa rede. Tá tão gostoso essa comida. Sim ou não? Não é bom? Tá gostoso o ambiente. Não quero ir embora logo. Me parece que é isso que está acontecendo. Ele não quer ir embora muito rápido não. Por quê? Porque ele gosta do ambiente. Mas vai haver destruição. Pega a família dele e sai correndo. O que acontece com a mulher de Ló? Olha para trás como que se dizendo assim, eita, que saudade. Ela vira uma estátua de sal. Eles vão embora, perderam a mãe no meio do caminho. Mas olha só como que a cultura influencia as pessoas se ela não sai do ambiente. A gente vai trazer isso para os dias de hoje porque é Paulo preparando tudo isso está dentro da cabeça de Paulo, não é muita coisa? Diz a palavra que as duas filhas de Ló vão embora junto com ele. Ai, mamãe morreu, a gente não tem ninguém para dar continuidade à nossa família. O que fazem com o pai? Embebedam o pai. E com o pai, de lata cheia, as duas têm relação sexual com o pai e nasce dois povos extremamente sensuais, os amonitas e os moabitas. Povo esse que você vai ver na história de Números, quando Balaão vai profetizar contra o povo de Israel, ele não consegue. Mas ele faz tropeços na vida do povo, porque eles se prostituem com as mulheres daquela terra.
e se torna abominação contra Deus, e aí eles são amaldiçoados. Olha o povo como é que era. A idolatria de Sodoma e de Gomorra entrou no coração das filhas de Ló. Sim ou não? São exemplos bíblicos que nós temos. Nós lemos aqui em 2 Timóteo que isso ia acontecer nos últimos dias. O que significa isso? Nós lemos ali que nos últimos dias as pessoas se tornariam amantes de si mesmo. O que é que o povo estava querendo com o bezerro? Estava externando aquilo que estava dentro do coração deles. Amém? Vamos ler outro texto? Ezequiel, capítulo de número 14. Da onde é que vem a idolatria? A gente pensa, é só coisa externa. Não, não. Vem de dentro da gente. Ezequiel, capítulo de número 14. Tem muita coisa para a gente trabalhar, mas você vai ler o livro quando ele estiver pronto. Já fica pronto, em nome de Jesus. Esse ano sai. Amém? Diga assim, o ídolo, mas diz mais forte comigo, diga, o ídolo nada mais é do que a expressão física do que está dentro de nós. Amém? A começar pelo líder. A começar pelo líder, apóstolo? É. Porque quem foi que atendeu ao pedido do povo? Arão. Era o líder com responsabilidade no lugar de Moisés. Ele atendeu ao pedido do povo. É a mesma coisa que Paulo está falando para Timóteo. Nos últimos dias as pessoas vão querer que vocês façam ídolos para elas. Vão pedir que vocês preguem, levante um Deus segundo a vontade delas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual a diferença de Deus para divindades? Qual a diferença entre adorar a Deus e criar um Deus? Porque Deus, ninguém o criou. Ele é que criou todas as coisas. Nas divindades, são os homens que criam elas. Os homens externam o seu desejo. E isso é problemático, porque você vai ver que existe uma ladeira abaixo disso. Veja que primeiro está dentro do coração, agora externa, agora se levanta um Deus para fazer a sua própria vontade, como disse Paulo para Timóteo. E olha o que Ezequiel capítulo 14 diz para nós, o que é o próprio Deus falando através do profeta, aonde é que nasce. João Calvino dizia que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Diga assim, o meu coração é terreno fértil para formar ídolos. É. Se eu pregar para você o Deus da Bíblia, como eu tenho pregado, e você não quiser e quiser buscar outro Deus, você está formando o quê? Um ídolo. Ah, mas não está fora, está dentro de você e já externo, e eu vou mostrar biblicamente como isso acontece de uma maneira bem rápida. Mas vamos ver o Ezequiel 14. Me perdoa, é um assunto bem sério. Então eu preciso dar referência bíblica para você, eu preciso ter responsabilidade. Agora vem cá para nós. E se nós não pregarmos isso num culto? Aonde a gente vai pregar? Eu vou esperar chegar um seminário para falar sobre idolatria. Aqui, só para nós, vocês não estão sendo filmados. Se eu fizesse um seminário, mas eu vou falar sobre idolatria, e vocês não tivessem ouvido isso, quem viria? Pouquinho. Um ou outro. Agora aqui só entre nós. Se eu fizesse um seminário, como ser bem sucedido segundo a palavra de Deus, quem viria? Vou ser sincero, irmão. Eu viria. Agora, se eu não pregar a palavra de Deus, a verdade de Deus para você, você pode viver uma vida enganada. E eu vou ter que prestar conta da tua alma, que eu deixei de pregar a palavra de Deus. Então é muito sério. Amém? Apóstolo, por isso que eu não vou participar desse povo de Israel, não. Eu vou embora, mas é lá que está o Deus vivo. São nessas histórias.
olha o que o profeta Ezequiel traz da parte de Deus que nós podemos aplicar na nossa vida. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, eles se assentaram diante do profeta. E aí Deus disse para ele, conhecendo o coração do povo, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos aonde? Nos seus corações. E o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante de sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Não é só um, vários dentro da gente. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. É Deus dizendo, eu sou Deus, eu tenho a minha maneira de ser e eu não vou ser moldado por vocês. Eu sou Deus e eu sou desse jeito, eu sou um Deus santo, eu sou um Deus justo, eu tenho as minhas regras, e para vocês não ficarem perdidos, eu dei as minhas regras para vocês, eu coloquei os meus profetas para falar em meu nome, eu dei as escrituras, eu enviei Cristo, e vocês estão rejeitando, vocês não vão me moldar. Eu sou Deus, Criador dos céus e da terra, e vai ser do meu jeito. Diga para a pessoa ao seu lado, não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Olha. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, se afastar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, não é fora, é dentro, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. Ou seja, Deus mesmo ia falar com a pessoa. Eu poderia ler um monte de coisas aqui ainda para você, mas pode parar aqui aí. Nossa, apóstolo, é sério? É sério. Posso dar um exemplo para você? Fácil de você entender, uma história que todos conhecem. A história de Judas. É, apóstolo, história de Judas. Você que gosta de anotar, João 12, Marcos 14 e Mateus 26. Depois vocês vão ter o livro, vocês vão adquirir o livro, vai ser edificante para vocês. A história diz em João 12... E eu quero que você, se você pensar o contrário disso que eu estou falando para você, já pode se considerar um idólatra dentro de você. Se você pensar que eu estou querendo usar essa palavra para oferta, já tem idolatria dentro do seu coração. Já denuncio antes de você pensar qualquer coisa. Apóstolo, nem pregou, mas eu não sou bobo e oro. Estudo a palavra de Deus e Deus me deu essa palavra antes de qualquer coisa, independente de daqui a pouco a gente ministrar a oferta. Mas já está revelando no seu coração onde está o seu Deus. Na hora da gente ministrar a oferta, se você entender que o que eu estou ministrando tem segundas intenções, você já é um idólatra. Já estou avisando para você. Credo, apóstolo. Não, é verdade da palavra de Deus. Assim como Deus conhece a minha intenção. Se a minha intenção fosse contrária ao pregar a verdade e te ensinar a verdade, eu seria o idólatra. E sempre a idolatria numa igreja não começa no povo, começa no coração de quem? Do líder. Que levanta um Deus conforme o povo quer. Eu estou pregando para você o Deus da Bíblia. Qual é a forma que ele tem? Não sei. Como que ele é? Também não sei. Só sei do caráter dele que está revelado na palavra de Deus. E é a palavra de Deus que eu estou pregando para você. E também estou pregando para mim mesmo. Amém? Então você pode procurar qualquer lugar. Se forem pregar essa palavra, é o mesmo Deus. Se forem pregar a Bíblia, é o mesmo Deus. Se te apresentarem outro, é idolatria. Amém? Ah, posso quer prender a gente aqui? Quero prender ninguém a lugar nenhum. Eu quero só te mostrar o sinal. Eu quero só ser a seta. Sabe aquela pessoa que fica assim, ó? Eu não sei nem quanto ganha, mas deve ganhar muito pouco.
mas fica assim na esquina, no farol, com uma plaquinha assim, ó, apontando para onde está vendendo apartamento? Eu estou assim, ó. Estou vestido de palhaço para você com uma setinha dizendo, ó, é para cá. Agora, se você quiser ir para o outro lado, eu não vou ter culpa disso. Amém? Recobre a sua mente uma história. João 12 diz a história aonde Jesus, a gente poderia trabalhar esse tema maravilhosamente. Um dia a gente prega de novo sobre ela. Mas diz a palavra que Jesus está numa casa, e naquela casa, uma mulher chamada Maria, esta Maria, ela quebra um vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus. Só que esse vaso de alabastro, com o perfume que tinha lá, querido, olha, era caríssimo. Nem Gucci tinha aquilo. Nada. Dos perfumes mais caros, aquele era um perfume caro. E ela decide quebrar para não sobrar uma gota sequer. Quando a gente derrama um pouquinho assim, quem gosta de perfume bom? Perfume bom é carinho, né não? Os perfumes não estão nada barato. Mas perfume bom dos importadão, aquele que você só faz assim, ó. É carinho, não é? Aí você só faz assim, ó. Não, é fraquinho. Só faz assim, só um pouquinho, aquele cheirão gostoso, original, coisa top, aquele perfume 1000, 2. Forte, né? Aí você usa só um pouquinho para você economizar 10 anos. Você ora para multiplicar o azeite. Mas aquela mulher era a maior riqueza que ela tinha. E se vendesse aquele nardo puro, a essência, imagine a essência para fabricar um perfume caro. Imagine quanto não custa. Ela quebra, não guarda uma gota e derrama sobre Jesus. Aquele cheiro toma toda a casa, o pessoal fica agoniado. Rapaz, que mulher doida! Pegou um perfume caríssimo e derramou sobre Jesus. Em vez de brigarem com Jesus, brigaram com quem? Com quem que brigaram? Com a mulher. De quem era o perfume? Ah, mano, se sou eu ignorante, já com os 2 pés no peito, o perfume era de quem, feliz? Era meu, dou para quem eu quiser. Mas às vezes as pessoas não fazem isso com a gente. A gente está querendo quebrar o melhor perfume na presença de Deus, estar na igreja, adorar a Deus, sacrificar financeiramente, sacrificar o nosso tempo, e as pessoas nos criticam. Sempre um verdadeiro adorador será criticado por quem não adora, porque não entende o sentido. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu vim de casa para cá pensando: Senhor, tem alguma coisa na minha vida de precioso que eu poderia te sacrificar? O que eu poderia te dar, Senhor, de sacrifício da minha vida, só para externar o meu amor pelo Senhor? Posso te fazer uma pergunta e você responde para você mesmo? Que tipo de sacrifício você tem dado a Deus? Que tipo de sacrifício? Toma isso daí, o resto do meu tempo, o resto da minha hora, o resto da minha vida, ou você entrega o melhor para Deus? O que te custa? Que te custa caro? Diga assim: tem que custar caro. Para essa mulher era isso. O pessoal olha e fala assim: você não é doida? E começam a pesar na cabeça da mulher. Você acha que eu não sei que tem muita gente da sua família que fala mal de você? Que quando você fala que é dizimista da casa do Senhor, quando você fala que vai pregar, o pessoal fala que você não tem mais vida. Que as pessoas dizem: você fica pegando dinheiro para pastor? Não entende. Quem ainda não tem visão aberta, não adianta, que não vai conseguir ver o que você vê. Quem não adora não entende o que é adoração. Amém? E Jesus fala: não, para de molestar a mulher, deixa ela em paz. Ela quis fazer o melhor para mim. Porque eles estavam criticando, porque a mulher pegou o melhor e derramou sobre Jesus. Na cabeça deles era um desperdício. Poderia ter pego aquilo ali e transformado em dinheiro e dado aos pobres. Quem era o cara que estava criticando no meio? É interessante, irmão.
Quem eram as pessoas que estavam criticando a mulher? Quem eram? Os próprios discípulos de Cristo. Não deviam estar falando assim, estão honrando Jesus. Parabéns, mano, que da hora. Ele merece. Não. Os próprios discípulos que andam com Cristo têm idolatria dentro dos seus corações e precisam ser libertos. Mas o pior deles que é revelado é Judas. Porque Judas toma conta das ofertas da caravana. Quando ele vê aquilo, ele fala assim, rapaz, que desperdício. Poderia ter pego esse dinheiro e ajudado aos pobres. Mentira, ele queria meter a mão naquele dinheiro. Isso é amar ao dinheiro. Apóstolo, o que tem a ver? O que tem a ver? Olha a sequência da história. Jesus diz, para de pegar no pé da mulher. Ela teve uma boa ação para comigo, porque ela já me preparou para a minha morte. Já está colocando as especiarias sobre mim, e vocês não vão ter tempo de fazer isso. Mas ela já anteveu isso. O Espírito Santo parece que tocou ela ali. Ela falou assim, não, eu vou adorar, eu vou dar o meu melhor aqui. Eu não estou esquentando a cabeça com ninguém. Se vão me criticar, o que vão falar, eu vou adorar. E faz. Você vai ver nos textos dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que é nesse momento que Judas mais ou menos diz assim, para mim chega. Vou dar um jeito. Calma aí. E aí, galera, tudo bom? Tudo bom? Quanto vocês querem para me entregar Jesus para vocês? Opa! O que está dentro está começando a externar. Aí os caras falam assim, nós te damos 30 moedas de prata se você entregar ele para nós. Fechado. Ele tem muito pensamento, a gente vê na história, estudando bem, vai ver que tem muita coisa dentro da cabeça do Judas. Mas ele fala, fechado, eu entrego Jesus por 30 moedas de prata para vocês. A revolta dele, de Jesus, não ter repreendido a mulher, por causa do dinheiro que ele queria, ele foi vender Jesus para ganhar o dele. Olha, gente, cuidado. As motivações pelas quais você quer apresentar Jesus para as pessoas. Judas queria um benefício, ele queria dinheiro, ele tinha outra motivação, era o ídolo dele. O que aconteceu? Entregou Jesus, só que quando ele viu a situação toda, ele se arrependeu, mas ele já tinha dado vida ao ídolo que estava dentro dele. Ele volta correndo para os caras e fala assim, eu estava cego na hora que eu fiz. Toma aqui de volta. As próprias pessoas que deram as 30 moedas falaram assim, a gente não quer porque tem preço de sangue nelas. A gente não quer. Ele fala assim, mas eu estou arrependido. O que os caras responderam para ele? É problema seu. Ele não aguenta a pressão. Ele vai e se mata. Sabe o que aconteceu? Abre Salmo 115. Só para você ver o que aconteceu, que está na Bíblia, o que foi que aconteceu. O que significa isso? Passa um pouquinho mais para frente. Aí. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Os deuses, essas imagens, esses deuses, eles existem? Não. É um fruto do nosso coração que dá vida. Só que a gente percebe que eles não existem. Eles não têm vida. Amém? O que aconteceu com Judas? Ele perdeu o quê?
O que ele perdeu? A vida. Se tornou semelhante ao ídolo que levantou, perdeu vida. O primeiro versículo do Salmo 115. Primeiro e segundo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Depois, mais à frente, ele vai falar assim: Israel confia no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Por isso que nós, como cristãos, não fazemos imagens, nem de Deus, nem de qualquer outra coisa. Por quê? Porque ninguém nunca viu Deus para falar que Ele é daquele jeito. E nós não comunicamos vida para Deus. Ele é que dá vida a cada um de nós. Se nós entendemos que a adoração te faz semelhante a quem você adora, isso significa que quando você adora a Deus, você se torna semelhante a quem? A Ele. Porque Ele dá vida a você. Deus é quem dá vida a você. Quando você o adora, aí as pessoas têm o entendimento seguinte, que Deus tem problema com a idolatria por causa dele. Você acha, irmão, que a idolatria tira Deus do lugar dele? A idolatria tira você do lugar que Deus quer te colocar. A idolatria te afasta de Deus e afasta Deus de você. Você está entendendo? Deus, Ele tem problema com a idolatria, não é porque Ele tem medo de concorrência. Deus também não entende que a adoração a Ele é porque Ele tem que ser adorado. Diga assim: Deus não tem que ser adorado. Vocês estão com medo, gente? Ele é digno de adoração. Ele não faz as coisas para ser adorado. Ele fez as coisas e por isso Ele é digno de toda adoração. É diferente. Deus não tem problema de ego, que Ele faz uma coisa para você olhar para Ele e falar assim: me adora agora, vai lá, vai lá, vai lá. Conforme você adora, se você adorar do jeito certo, eu te abençoo. Se você não adorar do jeito errado, aí eu fulmino você. Esse não é o Deus da Bíblia. Por isso que a adoração a Deus não é física, ela é em espírito e em verdade. Por isso Deus te deu um espírito, para você se comunicar com Ele, Ele se comunicar com você em espírito e em verdade. Por isso que a adoração a Deus não está em coisas, está numa vida, num relacionamento com Ele. A adoração é algo gerada de um relacionamento com Ele. A adoração, ela não nasce fora, ela nasce dentro da gente. É quando nós nos relacionamos com Deus, é que gera adoração. E nós somos chamados para sermos adoradores. Amém? Apóstolo, por que o senhor explicou tudo isso? Eu creio que deu para você entender. Aí você vai ver, na próxima terça-feira, qual foi o resultado deles não viverem o que eu estou pregando para você. Deus abandonou eles por causa de uma consciência que eles tinham de Deus e não adoraram a Deus. Decidiram levantar deuses. Judas levantou um Deus? Sim, dentro dele, externou. Você corre o risco de levantar deuses dentro de você. Paulo disse para Timóteo que nos últimos dias as pessoas levantariam deuses. Líderes levantariam deuses. Povo levantariam deuses. Mas Deus continuaria no centro de todas as coisas. Deus continuaria no poder, sendo adorado nos céus e na terra por pessoas que têm relacionamento com Ele. Isaías capítulo 6 é justamente isso. No momento de maior dificuldade de Isaías, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Se você não adorar a Deus, os anjos adoram a Deus, os serafins adoram a Deus, todos adoram a Deus nos céus, porque grande é o Senhor. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Cuidado. Tudo aquilo que você molda para que Deus seja daquele jeito é um ídolo dentro de você. A palavra de Deus revela quem Deus é. Amém? A idolatria leva ao pecado da sensualidade, leva ao pecado do homossexualismo e leva
ao pecado do lesbianismo, da prostituição e a tantas outras coisas, como eu vou mostrar para você o que acontecia na sociedade daquela época, que não é nada diferente da sociedade dos dias de hoje. Amém? Quem recebe essa palavra no coração, se coloca de pé neste momento. Tem muito mais para a gente estudar, mas só no livro para você ter.